Aplicações das leis de Newton. Você deve lembrar dessa formulazinha. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, não é mesmo? Vamos dar como exemplo o professor André Paquito empurrando um automóvel, ou melhor, um carrinho de golfe. Vejam as informações dadas. Massa do carrinho é 200 kg, a gravidade do local é 10, a força que o professor André Paquito imprime na horizontal, 600 newtons. A força de atrito, constante, sempre contrária ao movimento, 200 newtons. Qual é a aceleração adquirida pelo carrinho? Considerando, claro, que a força do professor André é constante, 600 newtons. Olhem só, uma força de 600 newtons na horizontal para a direita. Temos a força de atrito, que é resistente, sentido contrário à força aplicada pelo professor André. E a massa do carrinho, que foi nos dada, 200 kg. Bora fazer a continha? Então a fórmula que utilizaremos aqui é a segunda lei de Newton, a equação fundamental da dinâmica. Força é igual a massa vezes a aceleração. Vejam só, 600 newtons é a força que empurra o carrinho. 200 newtons é a força de atrito, que segura. Então a força resultante é 600 menos 200. É igual a massa do carrinho, que é 200 kg, vezes a aceleração. O 200 passa dividindo, fica 400 divididos por 200 é igual a aceleração. A aceleração, portanto, 2 metros por segundo ao quadrado. Bom, agora vamos dificultar um pouquinho, puxando o mesmo carrinho de massa 200 kg, mas agora em um plano inclinado. Esse plano está inclinado com 30 graus em relação à horizontal. O exercício te dá uma tabela ou os valores de seno e cosseno do ângulo do plano. Qual a força que o professor Paquito deve fazer na corda para que o carrinho não desça o plano? Bom, nesse caso, ela deve ser igual à força Px, ou seja, o peso escorrega. Lembre-se que quem escorrega, escorrega sentado. Portanto, o peso escorrega, que é aquela tendência, aquela força do carrinho ir para trás, no caso desse movimento, descer o plano, ele é o chamado Px. Nós apelidamos de peso escorrega. E ele é calculado pelo peso do carrinho, o peso real do carrinho, vezes o seno do ângulo de inclinação do plano. Vejam só, então aqui é o peso escorrega, o Px. Não vamos esquecer que o peso é calculado pela massa do carrinho vezes a gravidade. Esse é o peso real. Calculando então, peso é igual a 200 kg, que é a massa do carrinho, vezes a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, 2.000 newtons. Então o peso do carrinho sempre para baixo, 2.000 newtons. Esse é o peso real. Qual é a força que o Paquito precisa fazer para manter o carrinho parado? Vamos resolver? Bom, essa força deve ser igual ao peso escorrega. O peso escorrega é calculado por peso do carrinho, peso real, vezes o seno do ângulo. 2.000 vezes 1/2. Peso escorrega igual a 1.000 newtons. Ah, professor, mas como é que eu vou saber que o seno de 30 é meio? Vejam ali, a tabela deu o seno de 30. Então, se o peso escorrega é 1.000 newtons, 1.000 newtons devem ser aplicados neste cabo. Quem é que está fazendo a força no cabo? O professor André Paquito. Portanto, resposta 1.000 newtons. Espero que tenham gostado de mais essa revisão. Aguardem o próximo vídeo.